Os primeiros passos na construção de ferrovias no Brasil foram dados no século XIX, durante o período imperial. Em 1854, foi inaugurada a primeira linha férrea do país, entre a cidade do Rio de Janeiro e Petrópolis, marcando o início de uma era de expansão. Segundo o Brasil Escola, no Brasil, as linhas férreas também tiveram essa característica, principalmente por conta do ciclo do café, principal produto de exportação do país durante a segunda metade do século XIX e início do século XX. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854, entre o Porto de Mauá e a cidade de Frangoso, no Rio de Janeiro, sendo elaborada pelo empresário e banqueiro Irineu Evangelista de Souza, muito conhecido pelo título de Barão de Mauá. Atualmente, temos a Ferrogrão, que conecta Mato Grosso, principal produtor de soja e milho, a Itaituba, no Pará. Porém, essa se encontra bloqueada pelo Supremo Tribunal Federal. Os transportes ferroviários são recomendados para cargas pesadas e de grande quantidade, como é o caso de produtos agrícolas, minérios e produtos siderúrgicos. O Brasil tem aproximadamente 30 mil quilômetros de ferrovias, com uma densidade de 3,1 metros por quilômetros quadrados. Portanto, 10 mil quilômetros dessas ferrovias estão ociosas e subutilizadas. As ferrovias transportam cargas que, em maiorias, são matérias-primas para aparatos básicos de sobrevivência humana. Por isso, elas têm forte atuação, tanto na economia nacional quanto na mundial, consequentemente tornando o mercado brasileiro mais rival. E para o benefício do meio ambiente, as ferrovias têm poucos gastos de energia e poluem menos o nosso ecossistema. A assessora técnica da CNA, Elisângela Pereira, fala da importância das ferrovias para o agronegócio. O agro ele tem crescido cada vez mais. A gente faz sempre um levantamento e de 2009 para cá, a produção de soja e milho tem crescido mais de 10 milhões de toneladas por ano, o que equivale aí ao que é necessário para se viabilizar uma infraestrutura ferroviária. E, no entanto, a nossa malha ferroviária ela só tem encolhido cada vez mais. Então, urge essa necessidade de investimento para ampliar a malha ferroviária. Só para você ter uma ideia, de tudo que é movimentado em ferrovia, somente 18,5% é destinado ao agronegócio. Então, tem um potencial de aumentar essa movimentação, mas o crescimento da produção ele é tão gigantesco, todos os anos, safra recorde, que o investimento em infraestrutura ferroviária não consegue andar nesse mesmo ritmo. Então, a gente tem aí um prejuízo nesse sentido. Cada vez mais se encolhe o uso de ferrovias para a movimentação de cargas como as commodities, como a soja e o milho. O modal ferroviário é utilizado em todos os continentes, mas tem perdido espaço pouco a pouco. No entanto, pode ser uma ótima opção para minimizar custos quanto comparados a outros modais de transporte. A ferrovia ela tem uma característica bastante interessante quando a gente compara com os outros modos de transporte, principalmente com o modo rodoviário, porque ela tem uma capacidade de transportar muito maior do que um caminhão. Um caminhão, em média, transporta 40 toneladas, enquanto uma composição ferroviária como essa do projeto da Ferrogrão, ela pode transportar 16 mil toneladas. Isso equivale a 400 caminhões. Então, ela faz isso numa viagem só, de tal forma que isso resulta na redução de custo de transporte de 30% a 40%, a depender do trecho. Eu estou citando aqui o projeto da Ferrogrão. Então, a relevância é nesse sentido de redução de custo. Reduzindo esse custo, você consegue promover a competitividade no setor. Uma vez que hoje a gente utiliza o transporte rodoviário, na sua grande maioria, quando a gente pega a matriz de transporte do Brasil, mais de 60% de tudo que é movimentado é por
veículo, por caminhão, percorrendo aí até 2.000 quilômetros. Então isso aumenta o custo expressivamente. Em 2023, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, esteve em Pequim, capital da China, e assinou um memorando, documento que pode levar à construção de um importante modal ferroviário no Pará. Segundo o Senado, a Comissão de Serviços de Infraestrutura debateram investimentos urgentes em ferrovias para que elas se tornem a principal matriz de transporte de cargas no país.